8h06 em Campos. Já voltamos com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar a gente em podcast daqui a pouco. Logo mais tem reprise na Plena TV. São 8h06. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Com a Luísa Abreu Barbosa, estamos conversando hoje no programa com Frederico Paes, vice-prefeito de Campos e presidente da Coagro. Desse bloco agora, o assunto vira a chave aí vira para política. Eu peço a você, Luísa, a gentileza de abrir esse bloco aí. Eu tenho duas perguntas sobre a cultura de Edmundo e Rafaela Machado. Edmundo, blogueiro, servidor federal, blogueiro do Folhão, servidor federal, e Rafaela Machado, historiadora e diretora do arquivo. Eu pedi se a gente faz no final, se não der, peço você que depois dê uma olhada lá e responda, por favor. Lembrar também que você foi cobrado aqui por Fátima Castro. Sim. Ontem. Ela cobrou isso aqui ao vivo, que falta você ir lá visitar a Irmã Solidariedade. Aí Nogueira falou... Eu tive só na campanha. Nogueira falou que é bom você ir levar um açúcar. Isso, levar um açuquinho lá para ela. Fátima é uma pessoa maravilhosa, o trabalho que ela faz é muito bacana. Sim, sem dúvida. Vamos lá. Garotinho Bacelar, você chegou a ser... Dá para pular esse bloco? Não. Você chegou a ser pivô, um dos pivôs dessa confusão. Eu não vou retomar aqui, em respeito às pessoas, o motivo. Mas todo mundo sabe qual é. Precisa ser falado. Você chegou a ser pivô quando você teve uma reação ali, envolvia a Tassiana, né, numa discussão política, acabou a primeira-dama, e você, até por ser pai, ter filho da idade dela, você... seu estilo, você é meio mercurial também. Aí você teve uma reação no Trianon, falou firme, de uma maneira firme. Teve uma resposta igualmente firme de Marquinhos Bacelar na tribuna da Câmara. Depois dali, eu sei, informação do bastidor, que você tem atuado como bombeiro. Houve aquele problema e as pessoas ficaram conhecendo mais, mas as pessoas não sabem, talvez, da sua atitude de bombeiro nos bastidores. Como é que está hoje a relação Garotinho Bacelar e como ela fica a partir do apoio do Garotinho pai, o ex-governador Antônio Garotinho, a Cláudio Castro? Você acha que afeta o remanejamento, que a oposição quer impor de 5%, e a composição da mesa diretora, ou não? Por quê? Vamos lá, Luiz. Eu sempre atuei na minha vida pessoal e profissional também, de forma a buscar o equilíbrio, né? E essa relação política, que eu acho que não faz bem ao nosso município, e aí essa relação da família Bacelar com a questão da família, o grupo Garotinho, essa relação deveria ficar apenas no campo das ideias, divergências de ideia, divergências de pensamento na política, atuações na política. Quando isso passa para o campo pessoal, e aí a gente vê o que aconteceu, o que acontece, isso é muito ruim. Ruim porque as pessoas, e aqui eu não faço nenhum tipo de crítica A, B ou C, mas você deixa de raciocinar para a sociedade, para as pessoas, para se defender ou atacar a pessoa. Né? Qual o benefício que isso traz para a população? Zero. Qual o benefício que isso traz para a política local ou para reivindicações e necessidades do município ou da região? Nada, muito pelo contrário. Eu cito aqui um exemplo muito clássico, que eu já falei algumas vezes no passado e mantenho, que é o Nordeste. Eu, quando fui presidente da associação, Luiz, eu via como os nordestinos davam a mão. Eles brigam lá, e brigam muito, e brigam feio mesmo, no facão. Mas quando vai para Brasília, eu via isso como presidente da Sulcan, eu via, entre aspas, inimigos políticos de mão dadas reivindicando as coisas para aquela região. Eu vi ali a família Lira
com a família, não sei das quantas, Cavalcante, eu falei, pô, esses caras não são inimigos, Frederico? Não, aqueles são amigos. Então, Campos e região, eu acho que peca muito por isso. A divergência deveria ser no campo da política, no campo das ideias, e deixar a questão pessoal de lado. Você falou que eu atuei como bombeiro, né, que você apurou isso nos bastidores, e é verdade. Eu tenho diria até uma facilidade, né, de entender um pouco as pessoas, tentar compreender. Eu conversei com o deputado Rodrigo Bacelar, né, conversei com o Vladimir, busquei ali um entendimento sempre em benefício do município de Campos e do estado do Rio, né? Que eu falo, isso, a questão pessoal vem depois, mas a situação ali, a falta de confiança, né, de um grupo no outro é muito grande, e isso eu afirmo aqui e fica registrado que é péssimo para a nossa cidade, é péssimo para a nossa região. Isso não traz benefício nenhum, Cláudio, nenhum, para a nossa região. E é uma oportunidade ímpar que nós temos, né, que nós temos hoje o deputado Rodrigo Bacelar com uma força junto ao governo do estado muito forte, né, foi secretário de governo. Secretário de governo é um dos cargos mais importantes dentro de uma composição do estado. Nós temos o prefeito Vladimir com uma força incrível, não só no estado, mas no Brasil. Eu acompanho o Vladimir em Brasília, vejo a capacidade e o respeito que as pessoas têm. Então, essa briga política, ela é muito ruim para a nossa região, muito ruim. Mas, como a esperança é sempre a última que morre, quem sabe um dia, a Luiz está rindo para mim, quem sabe um dia a gente consegue. Eu não desisto fácil, não, como todo bom brasileiro. Mas o fato é que a gente precisa evoluir. O Vladimir, Aloysio, é importante. Eu falei isso para o governador há uns 15 dias atrás, que nós estivemos lá com ele. O Vladimir, ele está saindo muito forte disso tudo. E por quê? Você fala do encontro segunda-feira, depois da Convenção Estadual do União Brasil. Sim. Nós estivemos lá com o governador Cláudio Castro, eu, o Vladimir, o Washington Reis, que é candidato a vice-governador, e eu acompanhei quanto o Vladimir sofreu nesse período, porque, né, a família dele não queria apoiar o Cláudio Castro, né, o garotinho se lançou governador, e o Vladimir, com sentimento honesto, de gratidão ao que o governador fez por Campos, porque quando nós assumimos a prefeitura que pegamos uma terra arrasada, que não tinha dinheiro nem para pagar salário, não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz do mês, quem nos socorreu foi o governo do estado. Isso tem que ser dito e reafirmado. Quem ajudou ao início do governo foi o governador Cláudio Castro, que estendeu a mão, e eu digo, Cláudio, que nós não fomos de pires na mão, não, nós fomos de prato fundo. Nós não fomos de pires, porque não tinha dinheiro para nada. Nós achamos 3 milhões na prefeitura. 3 milhões você não paga nada, né? Não, então, assim, depois, claro que a arrecadação melhorou, o royalties melhorou, a arrecadação própria melhorou, mas foi depois. Então, naquele início ali, trágico, quem estendeu a mão para a gente foi o governador Cláudio Castro, e eu costumo dizer, e Vladimir honrou isso, e por isso ele sofreu, que gratidão é inegociável. Gratidão é inegociável. Então, o Vladimir, honrando isso, ele claro, você imagina, né? Seu pai é candidato a governador e você está apoiando outra pessoa, ou quer apoiar outra pessoa. Então, ele sofreu muito e segurou firme, né? Claro que em momentos ali que a pessoa fica triste com o que está acontecendo, mas eu acho que eu pedi ao governador que também honrasse com o Vladimir essa capacidade que ele teve de resistir e segurar firme ali com o apoio ao governador. Tanto é que ele vai coordenar toda a campanha do governador no Norte Fluminense. A coordenação vai ser do Vladimir e do Velbert de Macaé, prefeito de Macaé, que vão coordenar a campanha do governador Cláudio Castro aqui no norte do estado do Rio, que é uma coisa bastante importante. Então, a gente é um assunto bastante delicado, mas eu continuo afirmando e reafirmando.
na hora que deixar as questões pessoais e partir para entendimento de divergência política, só política, de ideias, as coisas ficam mais fáceis. Enquanto tiver as questões pessoais, aí realmente o entendimento é mais complexo, mais difícil. Mas vamos lá. Foi falado, você estava presente no encontro, estava você, Vladimir, Bruno, para mim que saiu na foto ali, Washington Reis, que é um aliado, vice, homologado em convenção da chapa de Castro, na tentativa de reeleição, ex-prefeito de Duque de Caxias, inclusive ajudou também o início do governo na Covid, mandou equipamentos para cá na época. Sim. É bom lembrar isso. Leitos de UTI. Leitos de UTI que estavam inativos lá, mandou para cá. 10 leitos, demanda. verdade. E Cláudio Castro, Vladimir, Washington, você e Bruno, da UARI. Teve uma reunião, isso foi na segunda. Na quinta-feira, alguns dias depois, no gabinete do Vladimir, com os 3 vereadores da governistas. Inclusive com o Nandinho Rio Preto, que vota com o governo, mas apoia a Bacelar para estadual. Política, né? E foi falado essas duas coisas que eu perguntei a você. Isso foi falado nesse encontro de aumentar esse remanejamento. Atualmente são 30. E a oposição quer diminuir para 5. E composição de mesa diretora, isso foi falado? Composição de mesa diretora, não. O que a gente tem que entender, e aí eu faço aqui um apelo à oposição, que uma coisa é você falar assim, olha, não pode ser isso, tem que ser aquilo. Agora, botar uma corda no pescoço do governo e ficar com a mão puxando essa corda, eu acho que isso aí, o chamado bom senso futebol clube não pode acontecer. Vamos lá, Luiz, 30% é muito? Vamos botar para 20, 25, o que for. Agora, o que precisa entender, o orçamento é uma peça de ficção. Sim. Né? Aquilo, desculpa até, estou exagerando, não é peça de ficção. A projeção de safra. A projeção, foi o que eu falei, nós tivemos agora 15% de quebra de safra, estamos virando mais para açúcar, porque no meio do jogo o álcool baixou de preço, então eu acho que o bom senso, e ali, uma coisa é a oposição, né? Eu sou oposição porque eu tenho raiva do Frederico e do Vladimir. Pelo amor de Deus. Eu sou oposição porque eu não concordo com as ideias do Frederico e do Vladimir. Então, para o pessoal de casa entender, às vezes o pessoal fica assim, o que é isso? Você imagina você iniciar o ano, Cláudio, falar assim, esse ano eu vou gastar 20 mil reais. Por alguma coisa, esse gasto vai para 15 ou vai para 25, ou seja, você vai ficar engessado naquilo ali. 5% não é nada. 5% é querer colocar uma situação de, desculpa a franqueza, de chantagear o governo. Você colocar um orçamento disso é querer você estar com a faca no pescoço de qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal. A oposição sabe que isso não é factível, não é possível trabalhar dessa forma. Então, há de se haver, repito, um bom senso. Não concordamos com 30%. Vamos baixar para 20%, 25%, 15%, negociar. Agora, ficar querendo fazer, botar a guilhotina ali para a hora que lhe convier apertar o que a gente chama de garrote na roça. Sabe o que é garrote? Sim, sufocar o boi. Sufocar o boi. Então, vamos devagar. E a população está vendo isso, tá, Luiz? A população enxerga isso. A gente vê que o Vladimir, o governo Vladimir, teve tantos avanços aí na área da saúde, educação, tem gargalos ainda no transporte que vão melhorar agora para frente. A população vê aonde que a gente quer ir. E vê também a situação da oposição que está. A oposição verdadeira, que tem que criticar os erros. É muito bom, por exemplo, na área da saúde, quando a gente vê crítica construtiva. Tá com problema lá na UBS tal, tá com problema ali, tá com problema aqui. Isso faz com que a gente avance. A crítica é boa, né? Quando a gente vê a crítica boa,
faz com que você procure melhorar. Quando está tudo bem, todo mundo elogiando, você acaba se acomodando. Então a oposição, para criticar é importante, a gente ouvir, escutar, mas a oposição só para ser oposição. E a população, repito, ela está enxergando isso. Quem é quem ali, quem está simplesmente criticando por criticar, e quem está fazendo oposição para ter algum benefício próprio, aí a gente fica bastante chateado. Dá para fazer um programa só sobre esse tema, né? Mas a gente tem que falar ainda, terminar esse bloco, falar da CEPERJ, e tem ainda o bloco seguinte com analisar o estadual, federal, senador, governador, presidente. Então, é muito pouco. Se ele ouviu a do prefeito Vladimir, ele vai querer ir até 10h30 também. Não, se ele ouviu a entrevista do prefeito Vladimir, foi até 10h30. Não, porque realmente são... Mas ali é um ano e meio de governo. As entrevistas de tempo de governo são mais emblemáticas, você tem que passar os principais pontos, né? Essa data emblemática já passou, né? Eu nem vou pedir aqui análise de um ano e meio de governo nem nota, acho que essa hora já passou. É um ano e meio, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas vamos lá. Fato é que o que você chama de chantagem, garrote, guilhotina, foi feito em São João da Barra. Onde o presidente da Câmara, Elísio Rodrigues, é aliado de Rodrigo Bacelar. Tá? Bem colocado ali. E elegeram o novo presidente, Alan de Gruçaí, também da oposição. Você tem uma eleição perdida em Campos, no voto, pelo governo. Foi anulada. Né? Até Chateaubriand do Peçanha sabe o resultado da eleição. Né? Marquinhos foi eleito. Quer dizer, eu estou falando assim, não é que... Eu estou dando um exemplo concreto. Eles fizeram... Não foi eleito. Inclusive, ontem teve um parecer, saiu ontem à noite, um parecer do Ministério Público Estadual, né, que está lá no tribunal sendo julgado, favorável à anulação da eleição. Porque ali, Luísa, questão de... a lei está aí para ser interpretada e julgada, ponto. Se não precisava de advogado, não precisava de promotor nem juiz. Mas é fato que o vereador Nildo Cardoso não votou. Isso é fato. Isso é fato. A posição dele, eu voto em fulano, mas não votou. Então isso aí é incontestável, tanto é que ganhou em Campos. No Rio de Janeiro agora já teve uma liminar favorável, dizendo que a eleição realmente foi anulada. A liminar. Teve agora um parecer ontem à noite, saiu à noite, do Ministério Público, dizendo que a eleição foi anulada. E, enfim, eu acho que, por mais que se fale assim, não, a gente sabia que o Nildo Cardoso ia votar em fulano ou Beltrano, mas o fato é real, todo mundo sabe que não votou. Portanto, a eleição está anulada e vai ter outra eleição na hora certa, que for até dia 31 de dezembro, né? Tem que ser até esse ano. Agora todo mundo sabe qual é o resultado da eleição, né? O Nildo falou aqui... Resultado não é fato, né? Eu posso dizer assim, igual a pesquisa. Quem que você vota para presidente? Fred, foi campeão de 87, foi o Esporte Clube Recife ou o Flamengo? Rapaz, mas ele é fato. Fato. Esporte, né? Aí vai jogar com o coração, não vai jogar com a razão. Quem ganhou em campo? Eu tô brincando. Quem ganhou em campo? Quem ganhou internacional? Foi o Flamengo. Mas eu digo assim, a regra... Não vou ficar nessa, porque todo mundo sabe. Sim, a gente sabe quem quer votar, mas sabe que não votou. Sim, mas vamos lá. E sabe que se fosse hoje o resultado seria o mesmo? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos hoje lá. Eu tenho minhas dúvidas. Ontem eu não sei. Tá bom. Vamos lá. Como é que esse caso CEPERJ, que é um caso muito ruidoso, que ganhou a mídia nacional, começou pelo UOL, depois entrou a Globo, depois o Ministério Público, aí a coisa ficou oficial. O Ministério Público fala... O Ministério Público, 226 milhões em pagamento na boca do caixa, né, para funcionários fantasmas indicados por políticos aliados, né? E foi muito bem definido aqui por Orlando Tomé. Eu chamei ele... de Souza, porque eu fico com Tomé de Souza na cabeça. Foi muito bem definido por ele, o estrategista político do Rio. É um misto, parece ser um misto de rachadinha com mensalão. Por que rachadinha? Porque quem vai sacar o dinheiro na boca do caixa é o servidor que repassa para quem ele deu o emprego. E mensalão porque é para compra de apoio. Né? E envolve, segundo
todo mundo está noticiando aí, Rodrigo Bacelar, o nome dele está envolvido, deputado estadual, que é o líder da oposição, e dos 13 vereadores, que você falou que não tem tanta certeza assim, você vê Nildo não está. Não está Nildo Ábido e. Não estão Nildo Ábido e pastor Anderson de Matos. Né? Mas todos os demais vereadores têm ali nomes citados, com quantias, com pessoas, servidores ou parentes que retirariam dinheiro na boca do caixa. Que de fato teriam retirado. Como é que você acha que uma coisa pode afetar a outra? Ou não? Qual a sua opinião sobre o caso? Vamos lá. Eu gostaria até de iniciar pela opinião, e ontem eu estava até conversando com um amigo sobre isso. A indicação para cargos, indicação. E aí precisa ser apurado se algum desses cargos eram meramente indicação ou deveria ter passado por um processo seletivo. Então não vamos usar de hipocrisia. Indicação, se tem cargo ali que pode ser indicado, é claro que isso faz parte da política, acho que mundial, e no Brasil mais forte ainda, que você vai indicar pessoas de sua confiança. Tá certo? Então, se tem cargos ali que eram funções indicadas, que eu não sei, você indica pessoas ao seu redor, pessoas capacitadas que você confia. Isso é um aspecto. Se é cargo de processo seletivo, precisa apurar, eu acredito que o Ministério Público vai apurar, se houve um processo de seleção. Agora, o pior disso é o funcionário ou a pessoa não trabalhar. Ou seja, ela recebeu, aí é o dito, o que é funcionário fantasma, né? O que é essa pessoa fantasma? Pessoas que recebiam, isso aí a grande mídia nacional está dando nomes, pessoas que recebiam e que não trabalhavam. Se a pessoa trabalhou, recebeu e trabalhou, eu acho assim, bastante complexo essa questão da indicação e nomeação. Precisa ver se foi realmente processo seletivo ou não. Agora, mais grave, muito grave, é se essa pessoa recebeu sem trabalhar. E recebeu para quem e por quê? Infelizmente, Aloysio, a gente tem pessoas... eu ando muito no meio do povo, você sabe disso, a gente já conversou. Quando eu falo povo, eu tenho 3.000 funcionários. A Coag tem 3.000. E eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir, eu ando no interior, eu ando no meio das pessoas humildes. E aqui eu ouvi de gente que recebia X mil reais e me perguntou: doutor, o senhor tem um advogado bom para me indicar? Aí eu olhei para a cara do cidadão, humilde, Cláudio, pobre, humilde, que recebia, ficava com 500 reais e devolveu o resto. Então isso assim, me deixou muito assustado. Eu ouvi isso de uma pessoa, desesperada. Eu falei: olha, calma, você vai ter que falar a verdade. O Ministério Público deve te chamar, você chega lá e fala o que aconteceu. Então, assim, é muito preocupante na medida que o tamanho que isso está se avolumando. E, ao contrário do que muita gente está falando, a grande mídia nacional, o UOL, a Globo, não está com informação de denúncia de político, não. Você pode ter certeza. A grande mídia pegou um fio ali, uma denúncia de ex-funcionários, até próprio funcionário do Bradesco, né, no início, não sei se você leu, denunciou esses saques na boca do caixa e foi puxando fio. E essa mídia investigativa, essa imprensa investigativa, né, ela não vai parar. Não vai parar porque são fatos graves que precisam ser apurados. O Ministério Público está em cima. Eu tive a informação que o próprio Ministério Público Federal também já está atuando, né, porque envolve crime eleitoral. Crime eleitoral, e pode envolver também, a gente não sabe da origem do dinheiro. Origem do recurso. Federal, né? Exatamente. O Ministério Público Federal só entra quando tem a questão federal. Ou eleitoral, né? Eleitoral também. Então, assim, eu acho que, independente de qualquer situação, deve haver apuração, até para eximir de culpa
aqueles que trabalharam. Ué, se a pessoa passou por um processo seletivo, então não dá para falar, tá todo mundo, você pega ali, João Manel recebeu, passou por um processo seletivo, recebeu, dentro disso, trabalhou, então não dá para ficar também generalizando. Você pegar uma lista ali e ficar, não, porque fulano é parente de Beltrano, é ligada ao vereador tal, ao deputado tal. Agora, é preciso realmente apurar a gravidade dessa situação, principalmente do funcionário fantasma, que aí é duro você ver, né, uma região como a nossa aí, com tanta carência de tanta coisa, de desemprego, e pessoas recebendo para outros. Isso é muito grave. É o que está dito aí nas denúncias do Jornal Globo e do UOL, que é ligado à Folha de São Paulo, né, Folha de São Paulo, Aqui, só para ser justo, primeiro jornalista que entrou nisso foi o Rubem Berta, do UOL. Uhum. Eu acho que a primeira definição que você usou aí, puxou o rabo, o Orlando Tomé Cordeiro deu aqui na terça-feira. Puxou um lagartixa e veio um jacaré. Crocodilo crocodilo do Nilo. Do Nilo. 6 metros de... 7, acho grande. Mas eu nem tinha escutado isso, mas E deixar claro o seguinte, todo mundo, o Estado Democrático de Direito, a premissa é a mesma. Né? Todo mundo inocente é que se prova o contrário. Exato. Você não está sendo investigado, não tem nem denúncia formalizada ainda, nem ninguém julgado. Não cabe aqui julgar ninguém. Embora essa premissa que você usou, recebeu para o trabalho... Olha só, se esses valores aí que estão sendo julgados estão corretos, trabalhinho caro, hein? Trabalho caro. Às vezes são pessoas capacitadas. Trabalho caro. Eu acho que nem assessor da NASA recebe isso para aconselhar, mas enfim, não é nada provado, tem que ser investigado, né? Claro. Enfim. Mas todo mundo inocente tem que se provar o contrário, deixar isso bem claro aqui. Né? Também informar que o Witzel já derrubou aí o presidente e o vice, né? Acho que o vice pediu para sair o presidente do CEPERJ. Assim, não, tem uma série de coisas. Tem o Rodrigo Amorim indicando para a comissão de Cláudio Castro. Rodrigo Amorim, que é o zero e vezeiro, desculpa, parlamentar, esquentado, então vou ter cuidado com as palavras. É um moleque. Uhum. É um moleque. Ele quebrou a placa de Marielle, Sim. Agora acossou o pessoal de Freixo na rua, quase reproduziu um enfrentamento físico no Rio de Janeiro. Indicou o vice-presidente da comissão, nomeado por Castro, que tem uma empresa que recebeu da CEPERJ. E tem ele comprou uma Mercedes, paga pela empresa que tem contrato com a CEPERJ. Assim, eu não estou pré-julgando, mas vamos combinar, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? Aloysio, o entrevistado aqui sou eu, mas eu posso te fazer uma pergunta? Tem direito? Tem, Cláudio? Lógico. O que leva uma pessoa, né, eu diria, inteligente, ou pelo menos a gente parece ser, né, a tomar esse tipo de atitude, e aí atitude essa, se for comprovada que realmente houve a rachadinha, o rachadão, né, como já estão chamando, rachalão, botaram apelido, que leva a isso? Qual o raciocínio, né? Como você mesmo disse, que está aí na grande mídia, é só pegar a relação, pessoas ali ganhando 10, 20, 30 mil, 150 mil, sacando a boca do caixa. É a certeza da impunidade? O que leva? O que na sua... Desculpa, estou virando aqui a entrevista, mas não dá para entender, já colocando... É o sentimento de quê? Que não vai acontecer nada? Vamos partir de presunção da inocência, né? Mas assim, essa coisa da comissão e da indicação para a composição da comissão, isso tudo levantado pela grande mídia, tá? Sim. É realmente muito esquisito, né? É muito esquisito. Mas não sei, vou partir de presunção da inocência, até que se prove o contrário. Não, mas se manter, foi apurado daqui a 6 meses, 1 ano, não importa. João, Pedro, Manel, Frederico, quem quer que seja, é culpado e cometeu. O que leva a isso? Porque são pessoas que eu acho que são pessoas que têm um futuro político pela frente. Como está agora na Câmara a posição falando sobre a RPA, está querendo fazer uma
O que logicamente, você está acossado, você tenta criar. Tenta criar. Ou busca, de fato, acho que. Você tenta criar uma equiparação. Né? A oposição agora está falando na Câmara sobre a RPA. A discussão que estava silente. Agora ela retornou, porque é óbvio. A Sérgio Cunha ali no. É assessor de mídia. Mas se tem uma coisa, um bode na sala aqui, vamos botar um bode na sala colar, entendeu? Rapaz, mas ali não é bode, não. Ali é um elefante pesado. É um crocodilo. É um crocodilo. É um crocodilo. Cabral, uma vez, num daqueles depoimentos dele, ou delação, não me lembro, ele falou sobre isso, que ele perdeu a noção. Ele perdeu a noção a ganância dele era uma, né? Mas não podemos... Mal comparar, né? Cabral claro. Condenado, não podemos comparar também. Não, eu estou perguntando, assim, tentando responder também, a pergunta foi feita a você, mas eu pego um gancho aqui, no sentido do raciocínio da pergunta do doutor Frederico, que é justamente isso, que leva a pessoa... Acho que perde a noção. Vamos para a eleição? Luiz, eu, como não sou de fugir de assunto, você me conhece bem, a questão do RPA, eu acho que ela vai caminhar. Não sei se vai dar tempo ainda no governo Vladimir, ou no próximo governo Vladimir, ou de quem quer que seja, para uma solução definitiva. Qual a solução definitiva? Ou contratação que tá na lei de empresas que coloquem terceirizadas para prestar o serviço. Aí prestar serviço de quê? Quem são esses RPA? São porteiros, faxineiros, diversos cargos que a prefeitura precisa e que estão trabalhando. Acho que o grande... Desculpa a franqueza, mas eu não fujo das coisas. Se essa contratação deve ser feita de outra forma, se a contratação tem que passar por um processo diferente, isso tem que ser feito. Ponto. Agora, eles estão trabalhando. Né? São pessoas que estão lá no postinho médico, são pessoas que estão lá na escola, varrendo a escola, limpando, abrindo, acendendo a luz, apagando a luz na hora que sai. Pessoas humildes que estão trabalhando e que sempre teve, né? O governo Rafael que saiu teve, o governo anterior da Rosinha teve, o governo do Caio, não, do Arnaldo Viana teve, e agora uma CAB, e que agora tem no nosso governo também, né? E que existe hoje um entendimento que, inclusive, te falo aqui que o nosso querido professor Weiner tem feito um trabalho aí de projetos e evolução para que dê uma solução definitiva na questão do RPA. Né? Essa solução não é barata, Luiz, não é barata porque você envolve toda uma questão de contratação, as empresas que foram ser contratadas têm que ter lucro, então isso tudo vai onerar o município. Já houve também um exemplo desse em Campos, né? Já. Fundação Pelúcio. Sim, existe. Então, assim, existe uma solução para isso. Não é fácil, ela não é rápida, mas vai acontecer. E o pessoal, inclusive, tinha o direito... Sim. Os seus benefícios. Você viu, você não ia falar mal, mas aconteceu no governo Rafael, no final ficou sem receber. O pessoal ficou aí 4 meses de RPA sem receber. Acho que foram 4 meses, né? Sim. 3, 5, 6 meses. Eu olhei porque e sem receber nada, né? Inclusive direito. Então isso há de ser corrigido. Eu realmente não domino a folha de RPA do município. Acho que seria de bom tom até que o município deixa o mais transparente possível. Mas olha só, vou pegar aqui um exemplo aleatório. Vou pegar não tão aleatório, vou pegar o voto que definiu a eleição que você disse que não foi. Que houve. E a eleição houve. O governo foi derrotado. O que ele definiu? Maicon Cruz. Segundo o Globo, tá? Maicon Cruz tem um assessor, Bruno Ferreira de Paula, e esposa do assessor, o Iara Martins da Silva Paula, que recebeu R$70 mil na boca do caixa. E a assessora Winnie Mendonça Rocha, 30 mil. Você tem um RPA ganhando de 70 mil, 30 mil? Dinheiro bom. Olha. Os valores são muito expressivos, né, Luiz? Eu sou presidente de uma cooperativa
que a gente já falou em faturamento. Se a Coagro hoje quiser sacar na boca do caixa 50 mil reais, você sabia que tem dificuldade? Os bancos hoje, Cláudio, eles, né, que isso é bom para o país, principalmente em época eleitoral, a dificuldade de se sacar dinheiro hoje é muito grande. Às vezes, por exemplo, por que a gente fala? Na roça, né, muitas pessoas recebem. Eu tenho hoje, né, quase a totalidade dos funcionários que recebem conta. Então, esse saque na boca do caixa também é muito esquisito. Né? Eu acho que pode dizer o que é mais esquisito? A agência bancária montou tenda. Montou tenda. Era tanta gente, tanto fluxo, que botou tenda. Eu li também, acho que foi no UOL, teve uma agência em Campos que teve saque a cada 43 segundos. Então isso tinha fila. Sim, que botou tenda. Entendeu? Então, esse saque na boca do caixa, isso é muito esquisito. Se a pessoa... porque não deu tempo a abrir conta. Hoje você tem uma chamada conta pagamento, que você não precisa nem conta corrente, sabe, Cláudio? Sim. É uma continha que o banco te dá uma conta provisória rapidamente. Conta salário, não. É conta pagamento para você receber mesmo. Isso é coisa rápida. O banco abre, sei lá, em 2 dias, você leva a documentação, até via online abre. Então, assim, é importante entender que esses pagamentos em boca do caixa levantam uma questão muito, no mínimo, estranha. Né? No mínimo estranho. Mas cabe ao Ministério Público, Justiça, julgar, enfim. Eu posso tomar a liberdade aqui de... Não, deixa eu virar. Se você for... Então, mas justamente isso, de virar para o terceiro bloco. Vamos lá. Posso? Você me permite, então, aqui? Porque às vezes o raciocínio está focado numa coisa e a gente troca esse programa aqui, não tem nada combinado, é ao vivo. Muito se fala aqui em ponto fora da curva para a eleição de presidente, para as eleições. Você vai começar presidente? Não, calma aí. É o gancho. Exatamente, é o gancho. Era o seu. Não, pode ir. A pergunta é simples. O que a CEPERJ pode interferir na eleição estadual e federal de deputados aqui da região e que tem aí essa... A nível federal, acho que nada ou quase nada. Né? Você está falando de presidente da República, né? Não, de deputado. Federal? E estadual. Eu acho que nós estamos a 40 e quantos dias das eleições? 51. 51 dias das eleições. Não sei se a apuração dos fatos o Ministério Público vai apurar, mas depende do que vai aparecer aí pela frente, né? 51. 51. Então, assim, eu não sei se o tempo de dano, né? Agora, precisa a apuração, no decorrer da apuração, a própria imprensa, repito, a imprensa investigativa, ela, claro, isso aí é notório que pode respingar nos atores. E o importante, eu acho, Luiz, no caso, Cláudio, respondendo diretamente a sua pergunta, é o governador se posicionar. Ele vai ter que se posicionar uma hora, né? No debate, que vai acontecer. No debate, ele disse que montou comissão. Né? Isso. Poder Freixo, né? De apuração. Eu acompanhei. Freixo cometeu uma gafe, chamou CEPERJ de Comperj. Cometeu várias gafes. Niterói, cidade pequena, Bangu na Baixada, Campo Grande Baixada. Mas deixa eu virar CEPERJ, que também é outra coisa que dá um programa... Mostrou que ele não conhece o estado do Rio. Eu não sei, aí é só uma conclusão. Não, é a minha conclusão minha. Mas deputado federal estadual da região. Vou citar Orlando de novo. Orlando fez críticas, reconheceu virtudes em Garotinho e Bacelar e apostou que são 2 eleições, assim, deve ser não só eleitos como os mais votados aqui da região. Uhum. Não necessariamente em Campos, mas no todo. Ele tem várias outras pessoas importantes, Bruno Dauari, do seu grupo, que é natural, deputado. Tem 3 vereadores, Tiago Rangel, pastor Marcos Elias, Juninho Virgílio, que pode vir a depender da Veloureiro. Exato. Uhum. Você tem ex-prefeita Carla Machado, 4 mandatos de prefeita. Você tem o Frederico Bruno Viana, perdão, bem obrigado, Cláudio. Bruno Viana também vereador da oposição. Frederico Barbosa Lemos, ex-prefeito de São Francisco, marido da prefeita. Uhum. Tem o Márcio Nogueira, que chegou em 2º lugar para prefeito em São da Barra. Você tem a Natália. Eu sei, falando de todos. Falando de todos. Tem a Natália Soares, que foi bem votada, foi uma surpresa da eleição a prefeito aqui. Verdade. Enfim,
Quase ganhou de Rafael. Quase passou o Rafael, é verdade. Como é que você está vendo... quem você acha quem você projetaria assim, para federal, estadual da região com chances reais? Quem você acha que já está lá? Luiz, eu dei uma entrevista aqui, eu acho que foi no início do ano, que eu falei da questão do voto no representante regional. Eu falei que isso, e mantém essa afirmação. Nós temos que eleger o maior número possível de deputados que se identificam com a nossa região. Pode não ser de Campos, mas representa aquele cara que a população, eu faço aqui um apelo aos nossos eleitores, que votem nos deputados estaduais e federais da nossa região. Nós não podemos votar em gente que só vem aqui de 4 em 4 anos. Nós temos um candidato que só aparece de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, dependendo do que ele está se propondo. E nunca mais volta. Ele não sabe que nós estamos com problema ainda no transporte, ele não sabe que nós estamos lutando para fazer 40 pontes na agricultura, 2 já estão sendo feitas. Ele não sabe que nós tivemos diversas emendas colocadas aqui por diversos deputados federais para o Ferreira Machado, para o nosso HGG, para comprar tomógrafo hoje que nós temos lá no Hospital São José. Ele não sabe disso, o que a população precisa lá em Morro do Coco, lá no Farol de São Tomé, né? Nos extremos do nosso município, que tem 4.000 km². Esses deputados não podem ter voto em Campos. Não, se quando tem voto em Campos, Cláudio, significa que algo aconteceu, que o cara nem vem aqui, rapaz. Não sabe o problema da Dona Maria, do seu José, lá de Tocos. Então, o apelo que eu faço, fiz e mantenho que vamos eleger deputados, e agora nós temos a Clarice como candidata a senadora, que conheçam os nossos problemas. Não adianta chegar e falar, o deputado lá é gente boa. Nunca, não sabe, só vem aqui pegar voto. Então, por exemplo, você falou da questão de eleição, o número de votos e capacidade. O garotinho, se não sair de casa, Luiz, se ele não fizer campanha, ele vai fazer mais de 100 mil votos. Pode anotar aí, escrever. Se não sair de casa, ele tem o eleitorado dele, ele, né, tem um grupo político que não é só de Campos. Na Baixada é muito forte. Eu tive lá na Baixada com o nosso querido Washington Reis, eu fiquei impressionado como que o garotinho é querido lá também. Então Só para dar um dado concreto, Fred, enquanto ele era candidato, nas pesquisas, quando você ia para as fatias, na Baixada ele tinha 2 dígitos. Olha só. Então, assim... 2 dígitos na Baixada é forte. É muita coisa, né? São milhões ali de pessoas. Milhões de pessoas, né? Então, assim, o garotinho, entendeu, Cláudio? Se não sair de casa, ficar em casa, quietinho, vendo Netflix. Fiz uma propaganda aqui para Netflix. Mas segura o TikTok dele, só segura o TikTok dele, né? Eu acho mais difícil ele... Não vai ficar em casa. Mas assim, estou aqui brincando, mas dizendo que ele tem... sem fazer esforço. E aí a gente sabe que ele vai fazer a campanha natural. Você me permite? Pois não. E claro e evidente, a gente aqui cumpre rigorosamente a regra, são comentários, né, de um quadro que se apresenta no momento. A Luísa citou até algumas pesquisas. São quadros que se apresentam no momento e não é pedição de voto. Não, veja bem, a gente não tem pesquisa nenhuma, não existe pesquisa registrada para legislativo. Até porque proporcional... Senado é majoritário. Proporcional é muito difícil fazer. Estamos falando aqui de impressões. Sim, e bem claro, nós estamos numa rádio, uma pessoa federal. Estamos falando aqui de impressões. Nem estamos pedindo voto para você falou mas eu estou pedindo voto também. Sim, para os deputados, seja ele quem for, da região. Isso eu vou pedir voto sempre, porque eu sei, eu como entidade de classe que fui, sindicalista, eu sei o que é procurar um deputado que conhece o problema da região. Procurar um senador que conhece o problema da região. Então não adianta vir gente de fora, porque esse cara vai sumir. É só isso. Então vamos lá. O garotinho, Luiz, fazendo essa análise que você me pede, ele vai ser provavelmente o mais votado do estado do Rio, né? Deputado federal. O Rodrigo Bacelar, como você colocou, o deputado estadual, deve ter também muito voto. Deve ser bem votado. Eu acho que Campos a gente deve fazer, na minha análise aí, 3. Pode anotar aí, Cláudio.
Anota. Depois vai acabar o programa, eu te digo os nomes. Ele flagrou anotando. 3 deputados estaduais e 1 ou 2 federais. Aí Quem seria o segundo? Federal? Ah. Frederico Paes, pode ser, vou me lançar candidato. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Não, Matheus, não tô brincando. Muita gente perguntou se eu viria. Eu falei, rapaz, já tô com muito problema aqui em Campos para ir para Brasília, arrumar mais problema. Deixa por aqui Renata mesmo. Abreu te mata. Renata Abreu e mais 10 mil cooperados. E as pessoas, Luiz, eu estou muito feliz em ajudar o Vladimir na área da saúde, da agricultura. Rapaz, nós fizemos em 1 ano e 8 meses, não é motivo do que, mas você me permite só aqui 2 minutos comentar isso. E é a coisa de orgulho mesmo, sabe, Cláudio? E que nós fizemos aí. Não, olha para mim, Luiz, eu estou falando a verdade mesmo, não estou aqui de propaganda política do governo, não. Eu estou muito feliz e orgulhoso do que nós fizemos na saúde de Campos em 1 ano e 8 meses, cara. É um legado. É um legado que nós vamos. Barcelos, por isso que é bom eu ler. Esse Barcelos falou uma coisa. Só para terminar o raciocínio. Não, para botar um ponto. Deixa lá ter deputado federal, que é de Macaé, e Cristino Auro também. Eu não citei nome de deputados. Não, mas eu citei, então eu vou sempre esquecer alguém. Sim, eu não citei nome de ninguém, só falei do Garotinho, porque realmente é uma expressão nacional. Falei até do Rodrigo Bacelar, mas nós temos deputados que representam a região. O Cristino Auro Felício Latessa. Tem Caio Viana também. Caio Viana, Mauro Silva, aí você vai ficar aqui. São muitos candidatos, Mas, Marcão Gomes. Marcão Gomes, Marcão é candidato também? Federal. Zé Maria Rangel. É ruim de citar nome. Não, a gente vai esquecer de alguém. Não é impossível não Verdade. esquecer. Então, só para fechar o raciocínio da questão, sem problema, da questão da saúde, a gente tem realizado muita coisa. Hoje, o Ferreira Machado, Luiz, era uma situação até de vergonha que a gente vê lá dentro. E o Ferreira está com uma cara nova. Isso, Cláudio, você conversa com quem usa o hospital. Não é só o paciente que chega lá, não. São os enfermeiros, auxiliar de enfermagem, são os técnicos, são os médicos, do porteiro até o diretor. Você vê que o Ferreira Machado, Dr. Arthur Borges, toda a sua equipe lá tem feito um trabalho excepcional, não só no Ferreira, mas nos nossos hospitais, na HGG. A HGG, Luiz, está ficando um brinco, um hospital digno para atender a população de Campos. E eu tenho tudo filmado, porque eu fui... com o governo Cláudio Castro. Nós fomos para a HGG, cara, negócio terrível. Chovia em cima das pessoas. Eu tenho filmado no meu celular para mostrar para os meus netos. Você via paciente empurrando a maca para lá, maca para cá no corredor, que nós estamos há 1 ano sem paciente no corredor do Ferreira e do HGG, chovia na cabeça das pessoas. Isso ninguém me contou, não. Eu fui diretor de hospital, você sabe, mais de 10 anos, e eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, desculpa a franqueza, isso aqui é um abatedouro. A Luísa, as pessoas me ligavam, eu já te falei isso em particular, pedindo pelo amor de Deus para tirar do HGG, para levar para os plantadores de cana. Como é que você... Olha só, como é que você fica... Me tira daqui, pelo amor de Deus, meu pai está internado. Por quê? Porque era indigno. As pessoas ficavam ali, Cláudio, está filmado, está aqui para quem quiser ver, registrado, numa situação terrível. Hoje está lá um hospital sendo reformado, limpo. Luiz, e o mais bacana disso é que eu não recebo mais essas ligações. Você sabe o tamanho disso? Eu recebia 1 ou 2 ligações por dia, pedindo para tirar ou do Ferreira ou da HGG. Acabou isso. E o meu celular é o mesmo, há 20 anos. Meu número de celular é o mesmo, não mudou. Eu não recebo mais esses pedidos, ou seja, porque as pessoas estão sendo bem atendidas, estão sendo cuidadas. Por exemplo, só para encerrar esse assunto, que o tempo está correndo. Se a gente for falar sobre saúde aqui, precisa de um programa inteiro na saúde que a gente fez. Tomógrafo no Hospital São José. Campos vivia quebrando tomógrafo, né? Falava em Ferreira, mas tomógrafo quebrou. Mas hoje compramos 3 tomógrafos. Um mobiliário todo novo dentro do Ferreira. Luiz, vamos lá fazer uma visita? Eu dando uma olhada nas fotos que você mas foto... Mas vamos lá, lógico. Vamos lá. Dá orgulho, sabe? Ô, Fred, eu tô vivo. Desculpa falar, mas é testemunho. Eu tô vivo porque eu tomava o Ferreira Machado. Olha só. Olha pra minha cabeça que você vai ver. Você imagina se tivesse quebrado no dia? Eu estaria morto. Então. Eu sou a prova de
de que salva a vida. Exatamente. Então, assim, e aí eu faço aqui uma homenagem especial aos funcionários públicos do Ferreira, do HGG, do São José, das UPH, das UBS, que eles ficaram muito tempo sem condição de trabalho. Então, quantas milhares de vidas foram salvas na marra, na garra, né, porque foram funcionários ali dedicados mas com pouca condição de trabalho. E aí a gente via os sindicatos médicos reclamar muito disso, né, sobre condição de trabalho. Sim. Então, hoje, claro que a gente tem que melhorar muito, eu digo. O dia que a pessoa falar que está tudo certo, algo está errado. Tem que avançar sempre, melhorar sempre, vamos para cima sempre. Mas hoje a condição da nossa saúde, doutor Paulo Irano, com toda essa equipe lá também, Sabedoria Oriental, eles estão fazendo um trabalho, Paulo Irano, o doutor Arthur Borges, todo o grupo de saúde, muito bom. E se eu deixar de citar, Luiz, a agricultura, eu vou estar sendo leviano também, porque nós achamos uma agricultura de terra arrasada, literalmente. Hoje nós estamos lá entregando muita coisa, foram mais de 500 quilômetros de estrada refeitas, estamos com 15 milhões de máquinas para comprar. Sabe há quanto tempo a agricultura não compra um carro, Luiz? Não tem um carro? Não. 15 anos. 15 anos. Então estou falando de governo nosso também. Não, assim, 15 anos que não compra um carro. Agricultura é o nosso interior, né, de abandono. Então hoje nós temos um investimento pesado em máquina, em estradas, vamos fazer ponte. O prefeito Vladimir autorizou, nosso secretário Almir, a refazer e fazer diversas pontes com um município rico como o nosso. Tem ponte de madeira ainda, em tudo quanto é canto. Foi tema de matéria da Folha no sábado passado. Eu só me permito, são 8h58. Não, perdão. Senão a gente... Vai embora. Eu volto um dia. Eu sei, não, porque tem que falar de senador, que você citou Clarissa, governador e presidente. Uhum. Senão, 10 horas daqui. Não, vamos lá, desculpa. Não, tranquilo, eu sei. Realmente, ponte, por exemplo, foi tema de matéria da Folha recente, né? A gente esteve lá, fez as fotos e viu. Como também vi, eu não tive em loco, mas vi as fotos realmente lá das reformas no Ferreira, e realmente o nível de hospital particular, top. Verdade. Esperamos que seja mantido. Uma coisa é fazer, outra coisa é manutenção também, a gente sabe Exato. disso. Mas vamos lá, senador, você citou Clarissa. Romário lidera todas as pesquisas, à exceção da última, que foi, me ajuda aí, Nogueira, Ideia Big Data, que deu molon na frente, mas empate técnico com ele. Mas na IPEC, antigo Ibope, e na Genial Quaest, pesquisas respeitáveis e homologadas, o Romário tem uma ampla vantagem. Você tem Clarissa correndo por fora, você tem, e sobretudo ali, e Molon, que lidera em uma, na margem de erro com o Romário, e o presidente da Alerj, André Siciliano. Como é que você tem outsiders como Cabo da Ciolo pelo PDT e tal? Como é que você vê essa eleição? O Romário é político dele mesmo, né? Ele não tem grupo político, inclusive um artigo muito bem escrito ontem na Folha da Manhã se fala sobre isso. Eu acho que ele vamos falar de teto, não sei se é teto, mas ele tem um eleitorado, né? Eu até costumo brincar o seguinte, às vezes junta vascaíno e flamenguista para votar no Tricolor Romário. Também. Tricolor também, né? Mas eu acho, certo sentimento, Luiz, que o ciclo do Romário como político, eu acho que está se findando. Ele fez algumas coisas e tal, mas a gente precisa dar uma renovada nesse segmento. Senador é um cargo muito importante, né, Luiz? O senador, ele tem um poder de trazer benefícios para o Estado, né, e para a região muito forte. E eu acho, sinceramente, que a Clarissa pode surpreender, principalmente numa base que eu ouvi num grande publicitário no Rio de Janeiro, que falou que a questão das pesquisas ela está baseada na metodologia ou na estratificação de 2010. Então, essa estratificação, e aí talvez seja o erro dos institutos de pesquisa, ela precisa ser atualizada. Estão falando de evangélicos, falando de conservadores, de esquerda, enfim. Essa estratificação é lá de 2010.
ouvir isso de uma pessoa que entende lá de pesquisa no Rio. Então, eu acho que a Clarissa pode surpreender, estou aqui com qualquer pretensão política, estou falando minha opinião, porque, principalmente se Bolsonaro der um apoio mais formal, mais forte. Eu acho que ela pode criar uma grande surpresa aí, e que eu acho que, repito, que o Romário já topou. Então, não vejo de forma difícil ela estar ali disputando. O André Ciliano é um bom nome, né? Mas eu acho que ele não estava ainda patinando aí na... A Genial Quaest fez 4 cenários e um só ela bota o empate técnico do Romário no limite da margem de erro. É quando bota Romário como candidato a Bolsonaro e Ciliano como candidato de Lula. Aí é um empate técnico. Sim. E o Molon, será que ele vai vir mesmo como deputado? Como senador. Perdão, como senador, mas não sei se teve aquele acordo que foi rompido, né? Mas já está. Já não tem mais. Mas, não, falta o TSE. Mas a convenção já... Sim, e está dividindo ali, né, a esquerda. Então, se a própria candidatura do Molon, acho que também beneficia a Clarissa, enfim. Eu acho que pode ter uma surpresa grande aí na frente. Governador, você já... Eu te falei que era pulo de 10, hein? O quê? Governador, há uns 2 meses atrás. Você disse que não. A minha opinião... Não, eu acho o seguinte, é uma eleição que todas as pessoas apontam, é uma eleição polarizada, mas não é uma eleição cristalizada. E tem muito espaço para uma... O Raio Witzel, há espaço para o Raio Witzel. Até porque ele caiu em 2018, ele não deve cair de novo. Mas, enfim, na minha opinião, o que interessa aqui é a sua. Como você disse bem, você é entrevistado. Você já deixou claro aí para a sua análise de Freixo, você falou de preparado, tal, papá. Ela está polarizada, as pesquisas indicam, entre Castro... para governador do estado. Enfim, o debate que... perdão, governador. Castro e Freixo. E você tem o Rodrigo Neves meio que correndo por fora, né? Como é que você projeta... Quer dizer, tudo indica que está aqui 2 turnos, né? E os nomes favoritos são Castro, aí varia, precisa pesquisa. Cláudio, anota de novo. A preocupação do Cláudio deveria ser com o Rodrigo Neves. A preocupação da candidatura Cláudio Castro deveria ser com o Rodrigo Neves. Eu te faço um desafio. Nós vamos sair daqui, vamos caminhar, sair daqui pelo centro, vamos caminhar no mercado municipal, no centro da cidade, vamos perguntar quem é Freixo. Não tem voto. Vamos caminhar na Baixada, como eu faço com o Washington Reis. Eu não sei de onde vem esses votos de Freixo que estão na pesquisa. É da zona sul do Rio de Janeiro? Deve ser ele Copacabana. Não, quem fez... Barra da Tijuca, Elite. Não, quem fez esse extrato, o único que cortou assim foi a Genial Quaest. Sim. E Castro ganha. Fato, eles dividem 3 zonas. Interior, é tudo que não seja zona metropolitana, cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio. Onde Freixo ganha de Castro, segundo o Genial Quaest, que já tem um tempo, tem uns 15, 20 dias, é na cidade do Rio de Janeiro. Castro ganha de lavada no resto do estado e ganha bem na zona metropolitana. Então, o Genial Quaest mostrou isso. Sim, é um ilustre desconhecido, né? Vamos chamar. E não anda, não conhece. Mas na cidade do Rio passa Castro bem também. Não, digo aqui. Sim. Então, assim, já o Marcelo... Rodrigo Neves, ele pode crescer. E aí sim, se tiver um segundo turno entre Cláudio e Rodrigo Neves, aí eu acho que vai dar um trabalho. Se for Freixo, para o segundo turno, pulo de 10. E só não vai ser no primeiro turno, Cláudio só não vai ganhar por causa do Rodrigo Neves. Entendeu? Então, assim, eu acho que a eleição estadual não está tão polarizada assim. Eu acho que o Rodrigo Neves vai ainda crescer, tem espaço para crescer. Os debates vão aparecer, propaganda eleitoral, né? Diferente do Brasil, mas
Acho que no estado do Rio pode ser o Rodrigo Neves aí no segundo turno, Cláudio Castro. E pode dar trabalho. O Freixo tem assim, problema. Já falo porque foi o que definiu a eleição prefeito do Rio que Crivella ganhou. O Freixo tem um problema que é o mesmo do Bolsonaro. Rejeição. Falar agora, rejeição. Altíssima. É um piso alto e teto baixo. Né? Eleição de 2 turnos, isso costuma complicar. Uhum. Vamos falar agora eleição a presidente. Aposta ao largo. Assim, como a gente conversou aqui já, né? Tem que separar simpatia pessoal de análise racional. As pesquisas, a gente falou isso aqui, as pesquisas de maio, junho, davam, assim, Lula no primeiro turno. De junho em diante, Bolsonaro passou a tirar 1, 2 pontos, pesquisa, né? E Lula caiu um pouquinho. Mas aí você vai em três, aí dá fora da margem de erro. Mas de mês a mês na margem de erro. A BTG-FSB nacional dessa semana, como o Cláudio colocou aqui, a intenção de voto no primeiro turno, de 13 passou para 7, quase metade. Diminuiu também sensivelmente, grande também a diferença para eleição do segundo turno e também na rejeição, que na minha opinião, é o mais perigoso na eleição de 2 turnos, porque a eleição do Bolsonaro estava em 60, ela baixou a 53 e a de Lula subiu a 45. Então, as duas estão próximas de 50%. E agora as pesquisas de Enel Quaest, desde São Paulo e de Minas, mostram uma tirada muito grande também de votos de Bolsonaro. Dá vantagem. Lula lidera bem, vai cheirando. E, desde o dia 9, nós temos Auxílio Brasil, né, e Auxílio Gás, pagos para fazer uma PEC kamikaze. A conta deve vir ano que vem, mas enfim, o que interessa é o resultado eleitoral, por hora. Como é que você projeta? Aloysio, ontem à noite eu pesquisei uma pesquisa, desculpa, Leonardo, pesquisa Datafolha. Lula, 39%, Bolsonaro, 19%. Sabe quando é que foi isso? Dia 22/8/2018. Vou repetir. Dia 22, publicado no Jornal Globo, dia 22/8, pesquisa Datafolha. Lula, 39%, que ainda era candidato, que depois que ele saiu para o Haddad, né? Saiu para o Haddad. Se colocava como candidato do PT naquele momento, Bolsonaro 19%. Então, assim, por que eu estou colocando isso aqui? Muita gente fala, as pesquisas estão erradas, ou às vezes ali na emoção, no coração. Volto a falar da questão de metodologia de pesquisa. Né? Eu, repito, eu sou uma pessoa que anda no meio do povo. Não, o comentário que teve aqui, a sua fala aqui, eu faço. E o que acontece é exatamente isso. Eu acho que as pesquisas, não é que elas estejam tendenciosas ou estejam de forma equivocada. As pesquisas, a metodologia está errada. Não é o que a rua mostra. Eu acho que a pesquisa está agora começando a mostrar uma realidade. Acho que os dois candidatos que se apresentam, apesar da posição distintas, tem muita coisa em comum. Mas como? Tem. Quem falar que Bolsonaro, por exemplo, não apoia o social, é o que está sendo feito. Quem falar que Lula tem apoio de banqueiro, os bancos estão mostrando aí que estão com Lula. Né? Desculpa, mas os bancos estão mostrando que estão em defesa da democracia. Não, isso é outra coisa, isso é a parte. Não, tem votos declarados já, votos declarados de vários banqueiros com Lula. Declarados. Isso não dá para acreditar, com todo respeito, não dá para acreditar nessa fake news de vingança do Pix que foi projetado no governo Michel Temer. Não, claro, isso é história. Estou te falando de fato, declaração de diversos banqueiros. Então, assim, o que eu acho que tem... hoje eu dei uma entrevista para Arnaldo esses dias falando o seguinte, olha, é pena que nós não temos alternativas. Você fala, mas o Ciro Gomes. Ciro... tá aí, acho que a 4ª eleição que ele está tentando, não se mostrou um candidato ainda viável, né? Mas a gente precisava, o Brasil precisava de mais alternativas, né?
Hoje a gente está aí numa polarização, eu diria, até radical, com posições radicais. Se você fala uma frase, como eu acabei de falar, dá um reflexo negativo, o outro fala de uma coisa, dá um reflexo positivo, é sempre uma polarização, ou você é contra ou a favor. Né? Não tem aquele radicalismo. Isso não faz bem ao país. Não faz. A gente vê isso está acontecendo, não é só no Brasil, acho que é uma coisa mundial, mas a gente não pode deixar de ficar preocupado com isso. Posições extremas. Né? Aí você fala, mas o centro, eu falo centro, esquece centrão, pelo amor de Deus. O centro, ou centro-esquerda ou centro-direita, é sempre o melhor caminho. E eu não vejo hoje candidaturas colocadas, nem mesmo da Tebet, né, que é do meu partido, do MDB, viável. Então, é lamentável que a gente não tenha uma opção viável eleitoralmente para poder a gente votar. Então, você vai ter que escolher, vai ser um plebiscito. Eu concordo com isso, discordo daquilo, e é o que está dito aí pelo Brasil afora. Só para lembrar da pesquisa da Folha aí, de agosto de 2018, para ser mais preciso, ela foi feita no dia 20 e 21 de agosto de 2018. Uhum. Lula tinha 39% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro. E para deixar reforçado, a BTG, FSB, mesmo que deu agora ao avanço do Bolsonaro segunda-feira, lá em 25 e 26 de agosto de 2018, depois ainda da Folha, deu Lula com 35% e Bolsonaro com 22%. Vendo esses números, e outra coisa, aí terceiro, Marina Silva nas duas, Alckmin em quarto nas duas, Ciro Gomes em quinto nas duas, Ciro Gomes chegou em terceiro. Está muito claro aqui que quando o Lula saiu, no dia 30, que o TSE julgou, impugnou o registro de candidatura dele, estava preso desde abril, esses votos migraram para Haddad, como migraram para Ciro. Ciro estava em quinto, chegou em terceiro. Sim. Os votos, ou seja, a pesquisa estava correta. Porque migraram para Haddad, mas também migraram para Ciro. Como é que Ciro estava em quinto e chegou em terceiro? Os votos saíram em algum lugar. Então as pesquisas estavam corretas. Mas você acha que, assim, não vou entrar se a conta que vai vir, você é um cara que é empresário, você sabe que o dinheiro não é criado do nada. Mas você acha que esse Auxílio Brasil ele tem um condão de mudar uma eleição que desde 2018 parecia estar desenhada para Lula? Aloysio, vamos pensar aqui no efeito dessa última pesquisa, que já teve na última pesquisa. Eu acho que não é só o fato de você dar dinheiro a quem precisa, é o fato da economia do país estar, desculpa aqui o termo chulo, bombando. Nós estamos com um crescimento projetado que nenhum país da Europa está tendo. Ué, entra aí, você está com o Google na sua frente, pesquisa. É fato. Então, assim, nós saímos de uma pandemia, tá? Eu estou falando do mundo, né? Nós saímos de uma pandemia, nós tivemos uma recessão violenta pela parada dos bens de produção mundial, e ainda veio a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que impactou o preço do petróleo a nível mundial. Então, por mais que a gente, né, tenha resistência a B ou C, é fato que a economia brasileira está tendo uma reação forte. E isso é muito importante nós estamos falando de eleição. Independente de posição, o desemprego está diminuindo, as indústrias estão crescendo, a agricultura está crescendo no país, geração de emprego, a popularidade vai subindo, a rejeição diminuindo. Então, assim, aí vem essa injeção de recurso agora, que por mais que a gente falar, quem vai pagar essa conta, esse dinheiro vai para o comércio, esse dinheiro, a pessoa que recebe, que tem direito a receber esse auxílio emergencial, esse cara vai pagar, ele pega o dinheirinho dele lá e vai comprar comida, vai comprar roupa, vai comprar remédio, gera esse dinheiro injetado na economia do Brasil. Eu acho que a curto e médio prazo, e a gente fala aí de 1 ou 2 anos, por mais que você tenha razão, sim, pesa, alguém vai pagar essa conta, só que essa conta, o crescimento da economia, ela começa a amenizar esse impacto financeiro
para o Brasil. Agora, sinceramente, eu acho que a legislação eleitoral deveria ser proibido. Isso tem que ser feito antes. Isso aí é uma opinião. Era proibido. Era, foi o né? estado de emergência que foi aprovado no Congresso que abriu exceção. Mas isso, independente se é Lula, com Bolsonaro, voto da oposição. seja quem for. Também acho. Né? Isso aqui é um programa de opinião. E eu acho que, por mais que as pessoas precisem, e precisam mesmo, é verdade, mas em época eleitoral esse tipo de coisa não deveria ser, porque realmente pode influenciar o resultado das eleições. Eu só posso falar em relação à economia, tá voando? Tá bombando e, tá bombando. Guedes falou que tá... Eu estava por acaso vendo entrevista de um rapaz chamado Pedro Marlan, que foi ministro da Fazenda, o governo Fernando Henrique, um dos pais do Plano Real, respeitado no mundo inteiro como economista. Não vou discutir, eu sou jornalista, generalista, sou empresário, deve conhecer melhor que eu. Mas Pedro Marlan, acho que entende um pouco também. Ele falou, respondendo a Mira Leitão, que também entende um pouquinho, que o Brasil está voando, é para o abismo na economia. Mas, aonde? Enfim, aonde? no Globo News, Mira Leitão. Rapaz, eu como empresário de uma empresa que fatura 500 milhões de reais por ano, eu digo que esses caras precisam voltar para a escola. Ué. Cláudio, eu ando no meio do Brasil, no centro-oeste brasileiro, ando em São Paulo, Paraná, Nordeste, vários... Rapaz, a economia está voltando. Isso é fato. A economia está punjante. O Brasil... Olha só, quando a gente também tem que olhar para o lado, olhar para outros países. Volto a falar, saímos de uma recessão de pandemia, guerra na Ucrânia. Vamos olhar para a Argentina aqui. A Argentina está derretendo. Equívoco de programa de governo. Está derretendo. A economia argentina. A Argentina era um país próspero, né? Um país que se colocava até como a Europa na América do Sul. Está derretendo. Então, assim, independente de posição partidária, o fato é que o Brasil está crescendo. Se Lula ganhar a eleição, que ele continue, pelo menos, com os parâmetros econômicos para o Brasil crescer. Agora, quanto à realidade, aí não dá para discutir. Para a economia voando, nós estamos atualmente com 9,3% de taxa de desemprego, com 10,1 milhões de brasileiros empregados. Era quanto ano passado, no final do governo Dilma? Sim. 14%. Só que desses 9,3%, o número de informais é recorde. Pessoas como os RPAs não têm direito trabalhista nenhum, não tem segurança nenhuma. Mas está levando o dinheirinho para casa, os salários para casa, que os informais... Se for demitido, está na rua da amargura. Mas os informais... Informal é a palavra informal, né? Economia informal. Agora é um fato, só para ser justo. Dilma Manteiga jogaram o Brasil na maior recessão da história do país. Ponto. Isso é um fato. Um erro não justifica outro. Isso falando é fato, é verdade. Sim. Dilma deixou 13 milhões de desempregados no Brasil. Quase 14. E recuperar a economia de um país não é fácil. Independente de posição, não é fácil. Como da cidade, por exemplo, de Campos, que a gente pegou terra arrasada também, no meio de uma pandemia, recuperar um país não é fácil. E eu, Luiz, sinceramente, o que eu torço é para que quem ganha a eleição, seja Lula, Bolsonaro, quem quer que seja, esse dia eu estava fazendo análise seguinte: 4 anos é muito pouco. 4 anos é muito pouco. Aí o cara, no meio, já começa a pensar em reeleição. Eu tinha que ser pelo menos 5 anos, sem direito à reeleição, porque eu, como empresário, como você colocou, como investidor e pessoa que está olhando lá na frente, você olha para frente. Você vê perspectivas e vai trabalhar. O governo é o contrário. Você olha para frente, o tempo está diminuindo. Seu tempo de governo está diminuindo. Então, é muito pouco tempo para se tentar mudar um país ou até mesmo uma cidade ou um estado. É preciso ter tempo para colocar as coisas em prática e dar continuidade nos programas. Vou fazer um comentário aqui. Edmundo Siqueira, blogueiro, Folha 11 do Federal. Edmundo é eleitor do Ciro Gomes.
Fred Comuzineiro, do Meio Agro, precisa de muito açúcar para falar sobre Bolsonaro. Bom dia. E depois ele botou outra. Botou outra aqui? Vai lá. É porque o assunto amargo. O assunto é azedo, amargo. Edmundo é um amigo, Edmundo é um cara que eu admiro muito. E é o tipo de pessoa que a gente consegue dialogar, debater, né? Ele com as posições, e outras pessoas que a gente consegue. Tem gente que a gente não consegue dialogar. Não consegue expor seu ponto de vista. Dos dois lados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu vou responder ele e a Rafaela, que você disse que tinha um... comentário específico vou responder lá na... a questão... Posso fazer a sua pergunta, Miguel? Lá, por favor. Só para... Edmundo, a Rafaela pergunta em relação à parte cultural do entorno da Paraíso, né? Se isso vai ser reativado também, projetos culturais que existiram ali. E o Edmundo pergunta sua opinião, como vice-prefeito, por óbvio, né? Mas também como um cara que tem muita atividade na Baixada, da recuperação do Solar dos Jesuítas, que é a construção mais antiga de Campos, no século XVII, onde está o Arquivo Público Municipal, que o dinheiro foi liberado pela LERJ e a obra até agora não saiu. Eu, inclusive, no início desse processo, eu participei ativamente, que eu pude ajudar como vice-prefeito, e a burocracia do público, né, Luiz? Eu acho que a dificuldade da UENF, a gente precisa entender isso com o reitor Raul Palácio, saber realmente o que está acontecendo, mas capacidade técnica, nós temos dentro da UENF pessoas com toda o know-how para tocar o empreendimento ali, né? A reforma, a restauração do solar. Eu acredito que o professor Raul deve estar também ansioso para que isso comece o mais rápido possível. Eu acho que ali vai sair uma coisa bacana. Quanto à questão da cultura na Baixada, a Baixada é muito rica, né, Luiz, em cultura, muito rica. Nós temos lá, uma coisa que nós estamos reativando, a Usina de Letras. Usina de Letras... Isso que a Rafaela perguntou exatamente. Foi um projeto que a família Coutinho tinha, né, que mantinha, e que nós já estamos reformando, nós Coagro. A Coagro já está reformando. Nós vamos fazer uma parceria com o governo municipal para colocar pessoas ali, e é um projeto muito bacana. Vou convidar a Rafaela e toda a sua equipe para lá conhecer. Já está sendo totalmente reformada, onde ali a gente traz cultura, traz ensinamento para as pessoas nessa chamada Usina de Letras. Nós estamos já revitalizando, a gente deve inaugurar esse ano ainda. Boa notícia, boa notícia. Então, se tiver a data, até aviso, porque se falta para... É muito bacana, muito bacana. Eu vou ter que terminar aqui. Saiu correndo aí? Acho que o submeter aqui, Dadá Marciano, da Hora Ribeiro, estava te elogiando direto. Eu não sei quem é. É ligado à escola de samba. Ah, sim. Ele veio vários elogios aqui, falou do Ferreira Machado, tá lindo realmente, não sei o quê. Aí terminou aqui o comentário, é igual aquele personagem do professor Raimundo, tá vendo tão bem. O vice-prefeito está vendo tão bem pela fala dele, vota no fascista do Bolsonaro. Mas teceu vários elogios aqui. Engraçado que ontem eu perguntei uma pessoa assim, você vê como é que... É o que eu acabei de falar, a polarização, né? Você está indo numa linha... Isso tem acontecido em rodas de família, roda de amigos. Você fala, olha, eu voto em Lula. Rapaz, cria um transtorno. Meu Deus do céu. Que país é esse, né? Já dizia o poeta. Russo, perdão. Já dizia o poeta. Que país é esse onde você não pode... Né? O comentário estava indo tão bem. Na verdade, eu não voto e não vou aqui hoje declarar meu voto. Já declarou, né? Não, eu digo o seguinte: quem está fazendo bem para a nossa região, para a nossa cidade. Aliás, você sabe quanto nós colocamos? Você fala assim, o dinheiro é do governo federal. Veio de emenda para o nosso município federal no último ano. Dá Não tem esse... mais de 100 milhões de reais. Governo federal. Então, assim, quando eu falo assim, se for Lula ganhar, que siga hoje com o que o país está acontecendo. Tem que corrigir muita coisa? Tem. Mas que siga com o entendimento hoje que está com forma de governo, que está sendo feito, que está indo bem.
e o Cláudio voltou para a bancada. A polarização é muito forte. Mas vamos embora, vamos em frente. Bora, são 9h26 agora. O bom da gente pegar essas visões assim diferentes da gente com relação à economia, e com muito respeito, doutor Frederico, para mim é uma referência, como você citou. Luiz. Só corrigindo, falaram que eu sou usineiro, sou produtor rural com muito orgulho, que toca uma cooperativa que tem uma usina. Não que ser usineiro não é mérito ou demérito, mas eu com muito orgulho sou produtor rural, engenheiro agrônomo. Não, e aí, sim. E aí, que a gente pega essa visão e vai para a rua também tentar enxergar a coisa com esses olhos. Infelizmente, até ontem eu não havia conseguido ver isso. Vou até dar um exemplo, você está um local, só para a gente fechar aqui e você dar a sua opinião. Ano passado, antes da pandemia, durante a pandemia, ali em frente ao Superbom da 13, naquele edifício Medical Center, tinha uma água de coco, vendedor de água de coco. Economia informal. Economia informal, tá ali trabalhando, ganhando o dinheiro dele, sério, honestamente. E que não é mau negócio não, tá? Água de coco enfim, tudo bem administrado é bom negócio. Sim. Isso aí você fala com mais propriedade do que qualquer um de nós. Eu ontem, terça-feira eu fui ao médico ali e eu desci do Medical Center, a água de coco estava lá. Porém, antes do carrinho de água de coco, tinha uma senhora vendendo papa e após logo o Superbom ali em direção ao Jardim São Benedito, tinha um senhor vendendo bolo. A minha visão sobre a crise no Brasil é essa. Ou você não tem emprego, não tem esse desenvolvimento, não tem esse crescimento. Os seus olhos estão aí justamente nesse futuro, que talvez possa refletir aqui amanhã ou depois. Mas o que eu vi ali é isso. Isso pode ser em algumas regiões brasileiras. Como eu ando muito, Cláudio, não quero me alongar nesse fato, mas ao contrário do que você viu, nós temos cidades aí no interior do Brasil que são chamadas já de Califórnia brasileira. E, incrivelmente, com que forte? Agricultura. Aí, ontem, inclusive, tem um artigo no Valor Econômico que mostra que essa agricultura, Luiz, não é mais aquela agricultura do tratorzinho que o cara está lá, é uma agricultura ligada à agroindústria, beneficiando a soja, beneficiando o algodão, o milho, entendeu? Então, traz a indústria, a agroindústria, traz para essas cidades ali de 100 mil habitantes, verdade? Não, mas Centro-Oeste, São Paulo, sul Paraná. de Minas, Paraná, o sul inteiro. É um Brasil que está dando certo. E eu que falo, a gente não tem que ter vergonha de copiar as coisas que estão dando certo, né? Está dando certo lá, pode dar certo aqui. Então a gente tem que entender, é preciso entender que a agricultura, um estado, um país, várias regiões do Nordeste, Petrolina, para quem conhece, Juazeiro, é pungente com a agricultura, com fruticultura, tudo irrigado. A agricultura é forte, que gera recursos, gera emprego, e eu acredito que isso possa ser a saída, junto com o cooperativismo, para um país melhor. Doutor Frederico, queremos agradecer a presença do senhor, dizer que é sempre aquele prazer renovado, e esperamos que não demore tanto para voltar, para o programa não ficar tão, né, até se bem que foi menor esse hoje, mas que a gente consiga aí estar sempre contando com o seu apoio aqui e com essas informações e com esse trabalho que o senhor faz aí, principalmente não só como político, que o político é uma consequência, daquilo que a gente falava lá pelos anos 2000, início dos anos 2000, eu falei, rapaz, você tem que ser prefeito dessa cidade, quando você ressuscitou a usina São José. Eu agora vou lançar um outro desafio, tem que ser presidente da Cooper Leite. Eu tive lá, cara, tirando umas fotos essa semana. Eu tentei reabrir, trazer para Campos agora, recentemente, uma empresa, mas o volume de leite produzido em Campos hoje é muito pequeno. Então,
Aliás, ela passou direto, né? Foi a Italac, né? Macuco Macuco pega muito também. leite aqui, né? Pega muito leite. Então eu precisava ter mais leite para pensar em ter um laticínio aqui na nossa região. Grande. Isso é para. Última coisa. Fechou. Antes do despedida. Estou com disposição para ir até meio-dia. Mário Antônio Bittencourt manda aqui a mensagem. Lembrando, o primo dele, Jair Bittencourt, também tem feito muito pela agricultura na região, é candidato também. É o Jair, né? Jair Bittencourt, estadual, né? Ele é deputado? Candidato à eleição. E dá parabéns pela audiência e obrigado aí, Mário. Tá feito. Olha só, deputado estadual e federal, eu esqueci. Se eu falar todo mundo, 2 horas falando o nome. É impossível falar todo mundo. Eu citei aqueles porque tem principalmente esses candidatos que testados anteriormente. E que às vezes fica aparecendo de 4 anos, a gente acaba esquecendo mesmo, só aparece a eleição de 2 em 2. E mesmo assim, eu devo dizer de alguém, eu falei que eles têm cargo testado na urna. Sim. Foi para a urna, foi bem na urna. Falei desses, né? Tem que botar uma colinha, Luiz. Tantos candidatos. Eu tenho uma colinha aqui, mas às vezes a gente não dá tempo de ficar interrompendo. Mas peço desculpas, porque fatalmente cometi ausências aqui. Não falei de pessoas que deveria ter falado. Peço desculpas, mas é impossível falar de todos. Verdade. Bom, quem adorava o programa nosso na antiga Continental era a mãe do Mário Antônio Bittencourt. Tem tempo que eu não falo com ele, tive ele na feijoada muito rápido, não sei como é que está lá a família, mas espero que esteja todo mundo bem. Um abraço, Mário. Um abraço para ele. Amigo, obrigado, bom dia. O tempo passa rápido. Boas colheitas. Obrigado. O tempo passa rápido. Se colhendo bem, a gente também colhe, porque eu vou vender uma propaganda lá na rua, lá no mercado, lá nós estamos com a novidade, aproveitando aqui o gancho, que é o açúcar extra fino da Coagro. É bom para anunciar na folha isso, hein? Claro, é um açuquinha mais fino do que o açúcar cristal normal. Mas não é o refinado? Não, refinado é um outro processo que leva química. Por exemplo, na minha casa não é açúcar refinado, que eu sei a quantidade de produto químico que tem lá. Sim. Mas esse não, é o próprio açúcar cristal nosso, normal. Ele é triturado e fica mais fino. Então está se vendendo muito. E pela primeira vez, Elias, é bacana isso, porque independente, é um produto regional. Eu estou conseguindo vender para o Rio de Janeiro, para a capital. Açúcar. Aquele rede de supermercado Guanabara, que é muito forte lá. Nem tem na nossa região, então fica à vontade para falar aqui. Está lá vendendo muito. Então é um nicho que eu não tinha, que a cooperativa não tinha, que é vender para o Rio de Janeiro, porque o Rio, a capital, por incrível que pareça, só consome açúcar mais fino. Ele não é refinado, mas é fininho. Então nós conseguimos vender, que agrega valor para o nosso produto, né? Você vê o nome Coagro lá, nos grandes supermercados do Rio de Janeiro. Isso é, acho que é motivo de orgulho para a gente, para a região, né? É a nossa cooperativa que traz tanto emprego para a nossa região aqui. Cláudio, eu agradeço a oportunidade, a Luísio, Beto, obrigado aí, a todo o Grupo Folha da Manhã. E estar aqui é um prazer, porque a gente consegue conversar, né, no sentido de debater ideias, de colocar ideias, de trazer informação. Eu, como vice-prefeito, tenho uma oportunidade excepcional de dar satisfação às pessoas, o que está sendo feito, o que precisa ser feito. Recebo depois aqui, está faltando isso, está faltando aquilo, esse feedback que as pessoas dão, que escutam o programa com a sua audiência alta. Então eu agradeço muito a oportunidade e dizer para as pessoas o seguinte: o fato de você gostar de um eleitor ou de outro, de um candidato ou de um ou de outro, tem que tirar isso do campo pessoal. Vamos tirar isso do campo pessoal, vamos levar para o campo das ideias. O dia que o Brasil tiver isso aí, a gente vai ser um país mais evoluído. Quando ficar nessa questão que eu chamo pequena aí de picuinha, porque, como o cara falou aí, porque estava indo tão bem e voto não. Isso aí é o típico coisa que o brasileiro precisa acabar, né? Como eu falei agora há pouco aqui, eu tenho 3 grandes amigos, 2 deles são altamente esquerda e petista, e que a gente se dá muito bem. Por que a gente se dá muito bem? Eu falei que são os meus melhores amigos. Porque respeitamos a ideia do outro. Só isso. A partir do momento que a gente respeitar a ideia, o pensamento, respeito do outro, a gente vai ser um país mais feliz. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Agradecer, Frederico.
ele tem, nem falamos um pouco de saúde aqui ainda, que é uma área que ele conhece bem, né? E tem atuado muito no governo. Qualquer um dos sistemas, a gente poderia fazer um programa só, né? Só sobre eleição, só sobre saúde, só sobre agroindústria, agricultura, né? Mas, infelizmente, temos que falar de todos e o espaço é curto. Então, estouramos aí o tempo, agradeço a ele pela entrevista. Eu acho que falamos bem de todos os principais. Logicamente, tem aqui, me cobrando aqui, falar do estado do Goitacás. Não é? Muita coisa. Também é importante, é um patrimônio cultural, não só do futebol, mas cultural da cidade. Vai agradecer demais a Fred e eu concordo com ele. A gente tem que, até porque ganhando Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, quem quer que seja, a gente vai continuar convivendo no mesmo país, né? A gente tem que arrumar uma... É isso. O que a gente não pode perder, eu quero crer, e isso, assim, eu vejo pesquisa, mas também vi uma votação de ontem, defesa da democracia. O que a gente não pode perder é o compromisso com a democracia. Porque aí não tem conversa. Aí é a lei do mais forte, aí é a lei da selva. Né? O que vale é o voto. Claro. Na urna eletrônica. Mas desculpa eu voltar aqui, isso é inegociável. Né? Estado Democrático de Direito é o que a gente defende, tem que defender até com armas. Polêmicazinha, deixa para outro programa. Deixa para outro programa. Mas deixa para outro programa. Eu sei lá, sempre aquela coisa, eu não tem causa não que esteja disposto a matar, mas tem aquela que estou disposto a morrer. É isso aí. Acho que é isso. Bom, e amanhã tem o Jornal Folha da Manhã com, não toda, mas parte dessa parte entrevista, né? Senão, uma página amanhã. Então, e hoje é sexta, né? Dia 12, fechamos aqui o programa. Domingo, Dia dos Pais, né? A vocês, nosso abraço aqui e carinho a você, Aloysio, ao doutor Frederico, ao Cunha. Você é pai, Cunha? Sou, avô. Avô? Também já sou avô. Rapaz, que bom, adiantou bastante. Fred e do Felipe, 2 netinhos lá. Eu também tenho 2 netinhas também. Muito bom. E ao Beto também, que está aqui com a gente, que é pai. É você que nos acompanha aí, nossa mensagem de... Um abraço para todos os pais, né? E que a gente receba o abraço que a gente mais quer, o presente que a gente mais quer, que é um abraço. Verdade. E se puder, ainda compre no comércio de Campos, que fica melhor ainda. Aloysio, um abraço, querido. Valeu. Abraço aí a todos. A gente volta logo após o intervalo comercial com muita música e seguimos com muita informação. Folha no Ar, volta segunda-feira.